Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Colorado à tarde de segunda-feira de folga dos jogadores do Internacional. Não para todos é verdade, né? Porque quem precisa de tratamento clínico, médico, aquela coisa toda, né, de reforço muscular, está no CT Parque Gigante, enquanto quem jogou ontem a maioria do tempo curte a sua folga aí nesse primeiro dia pós da Alessandro, né? Vamos falar sobre tudo isso. O Inter no mercado buscando o treinador, reunião que pode ser definitiva por Mano Menezes. E a gente vai trocar essa ideia aqui no canal, beleza? Primeiro, deixa eu te pedir, tô chegando a 90 mil inscritos, então preciso muito da tua inscrição aqui no canal para ficar bem informado com conteúdos do Inter e muito mais. Falando em D'Alessandro, o manto do D'Alessandro, não o de ontem, né? Mas aqueles que ele usou fazendo história no Inter, conquistando títulos, está, melhor dizendo, no brechócolorado.com.br, onde tu encontra tudo sobre o Inter, o maior caçador de relíquias do Colorado. Segunda-feira de reuniões, e sim, reuniões no plural, eu posso dizer, para ter Mano Menezes como novo técnico. O que eu fiquei sabendo é que o Mano Menezes ia passar por uma espécie de sabatina hoje com algumas áreas do Internacional. A primeira, com Paulo Autuori, o diretor técnico do Internacional, que vai falar muito sobre ideia de jogo, como ele está enxergando o Inter neste momento, o que ele poderia fazer em curto prazo, coisas mais do futebol, né? Vestiário e futebol. Uma outra conversa seria com o William Thomas, mas na parte executiva, né? Na parte mais de gestão. E chegando, enfim, é uma conversa com o presidente Alessandro Barcelos e com o CEO do clube, Giovanni Zanardo, para entender finanças. A informação que eu recebi é que o Mano Menezes pede na casa dos 650 mil reais por mês para a comissão técnica completa. Mano Menezes, auxiliar, analista de desempenho, preparador físico, e aí se debate um quinto elemento, que seria um preparador de goleiros. O Inter não gostaria de trazer mais ninguém, porque já tem o Daniel Pavan, né, que é um preparador da casa, e o Marquinhos, né, que também é um preparador da casa, que veio após a saída do Durg Vidal, que foi treinar lá no Al-Wassa, né, o time do Odair na Arábia Saudita. Então são pequenos entraves ainda que impedem o anúncio do Mano Menezes. Ele é cotado, é o preferido, como eu disse, tem reuniões com o clube, mas não significa que será o treinador. Ainda resta bastante caminho para ser avançado e deve acontecer, pelo menos é a tendência, para que ele seja oficializado até amanhã. O Inter dá esse prazo porque gostaria de ter o seu novo técnico na Casa Mata contra o Fluminense, no sábado no Maracanã, e por óbvio isso passa por ele ter a semana cheia de trabalho para preparar esse time. Né? Afinal, o Inter ganhou ontem do Fortaleza, o ambiente está para cima. O técnico que for assumir deve ter alguns reforços caseiros e a gente vai falar sobre isso na sequência também. Mas o Mano Menezes então tem essas reuniões e ele já disse para várias pessoas que é o momento dele assumir o Internacional. Em outras oportunidades acabou se ventilando o nome do Mano Menezes e não deu certo. A mais recente, né, foi lá em 2015. Lembra quando o Inominável assumiu a presidência do Internacional? Falou, o técnico do Inter tem 4 letras, o Abel estava saindo, o Tite não topou assumir o Inter naquele momento e o Mano surgiu com a possibilidade, mas como ele era a terceira ou quarta opção, achou a falta de respeito e acabou não assumindo o clube. Mano Menezes, profissional formado no Inter, passagens aí por outros clubes, campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro e com o Corinthians também. Então é um cara que deve assumir, tá? É a tendência, mas ainda faltam algumas coisas a serem superadas para que isso aconteça. Quero falar também, gente, como eu disse, das possibilidades de retorno de alguns jogadores para esse confronto. Reencontro com o Abel Braga, né, no Maracanã. Jogo duro, jogo difícil. Aliás, quem montou essa tabela do Internacional aí tava de sacanagem, né? Atlético Mineiro fora, Fortaleza em casa e o Fluminense na sequência, né? Jogos duríssimos na abertura do Brasileirão. Em meio a tudo isso, né, o Inter tem mais um jogo fora de casa, que é contra o Independiente Medellín, uma decisão pela Copa Sul-Americana. Afinal, o Independiente Medellín ganhou o seu jogo do 9 de outubro e abriu 2 pontos de vantagem para o Inter, e ganhando o jogo direto pode abrir 5, faltando somente 9 em disputa. Lembrando, passa apenas o primeiro na fase classificatória da Sul-Americana. Então tem que tomar todo cuidado, o Inter tem que ganhar o jogo para pelo menos encostar e aí trazer a decisão para o Beira-Rio no jogo de volta, no retorno contra os colombianos. Para esse jogo, tá?
O Edenilson postou alguns stories hoje pela manhã fazendo tratamento no edema que ele tem no joelho, vai ser reavaliado durante a semana e tem a possibilidade de voltar. Assim como o Tyson, que tem um edema na coxa, estava ontem no Beira-Rio, né, para prestigiar a despedida do D'Alessandro, não treinou, né, na última semana, mas a tendência também é de alguns outros retornos e alguns jogadores ficando à disposição. Como por exemplo, o David, que está machucado desde aquele Grenal da Arena, onde o Inter ganhou de 1-0 o gol do Tyson de falta, ele não joga, né? Ele tem uma lesão muscular, está recuperando, está treinando já no campo e é o mais esperado para voltar nessa sequência do Internacional. Assim como dois jogadores que podem ficar à disposição. O Vitão, zagueiro, que esteve relacionado no jogo contra o Guairena, mas foi cortado por conta de um falecimento de um familiar. Estava no Beira-Rio ontem também, já está meio que voltando ao normal. O Vitão aí ficando à disposição para o jogo do fim de semana, tal como o Wanderson. Ontem o Cauã de Almeida, o auxiliar técnico da comissão permanente, acabou falando sobre isso. Que ele vai demandar um pouco mais de 7 dias e tem uma chance remota de estar pelo menos no banco de reservas para esse confronto. E o Lisieiro, né, que tem um quadro viral, poderia aí ser avaliado durante a semana e vir para esse jogo, entrando ali na vaga que foi do Johnny, que fez um jogo ruim lá no Beira-Rio contra o Fortaleza. Então, assim, são possibilidades que o Inter tem, né? Ontem se falou muito do Fortaleza reserva, mas o Inter, se a gente somar todos esses jogadores, mais o Alan Patrick, mais o Pedro Henrique, que ainda não estrearam, é muita gente fora. Então isso tem que ser levado em consideração também pelo novo treinador e pra gente exaltar a vitória de ontem contra o Fortaleza, que querendo ou não é um adversário de Libertadores, um adversário campeão da Copa do Nordeste e que sempre impõe dificuldades ao Colorado. Pra gente fechar, eu quero que tu dê o like, né, pra gente fazer essa troca, tu leva informações e eu fico com o teu like pra gente fortalecer o canal aqui. Quero falar sobre um centroavante, afinal, né, eu sei que o alemão tá nas graças do povo aí, o Wesley tá melhorando aos pouquinhos, mas um nome que surgiu no mercado, tô falando de Allan Kardec, né, atacante que rescindiu com o Shenzhen FC lá do futebol chinês, e que já passou pelo Inter em 2009, não teve uma grande passagem, né? A gente lembra mais do Allan Kardec no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, e ele pode pintar aí como uma espécie de jogador a ser oferecido, né? Quem é que tá procurando centroavante, né? Tá todo mundo sempre buscando um atacante, é uma posição muito difícil, ele rescindiu seu contrato. Poderia vir, mas só jogaria na abertura da janela em 18 de julho, né? Junto com outros reforços que poderiam vir. Então, Allan Kardec é uma opção de 9 para o mercado de transferência da metade do ano. Quero saber se tu contrataria esse jogador ou não. Beleza, gente? Deixa o teu comentário, te inscreve e não esquece de ativar a notificação para saber quando entra vídeo novo. Afinal, Mano Menezes pode ser anunciado a qualquer momento. Aquele abraço, tamo junto, tchau!